Pare de usar sabonete genérico e use um sabonete feito para homens. Os sabonetes O Aristocrata são feitos com ingredientes naturais e fragrância marcante. Estamos falando aqui de verdadeiro perfume em barra. E usando o cupom CASTRINHO você ganha 10% de desconto no link que vai estar na descrição do vídeo e no primeiro comentário fixado também. Aproveita. Vamos falar um pouquinho aqui sobre burrice, sobre ignorância. E acho que esse vídeo aqui da Klarovski é brabo. Se liga. Os homens não leem. Essa foi uma frase que eu falei em um vídeo e as pessoas ficaram muito bravas comigo. No vídeo eu comentava sobre uma polêmica que surgiu a partir de um vídeo do Paulo Hatz, em que ele fala sobre a necessidade de furar bolhas. Nesse vídeo ele tem um tom de crítica sobre tendências literárias e como elas podem estar emburrecendo as pessoas. Muitas pessoas interpretaram aquilo como um ataque a gêneros literários voltados para o público feminino. E então eu fiz um vídeo que não foi um vídeo resposta ao Paulo Hatz, dizendo sobre como qualquer crítica a qualquer tendência literária acaba sendo uma crítica às mulheres, já que as mulheres são o principal público dos livros, já que os homens não leem. E é claro, eu generalizei que homens não leem, mas eu não tirei essa informação do nada e eu quero mostrar isso pra vocês. Vamos começar pelo Retratos da Leitura aqui de 2024, uma pesquisa feita no Brasil. Nessa pesquisa, muita gente apontou que tem uma diferença pequena entre leitores mulheres e leitores homens. A pesquisa já mostra que o Brasil é um país de poucos leitores. Tá, só vou pedir aqui, eu vou falar uma coisa aqui pro Diogo, mas pra quem já tá no corte, louco pra falar isso. Homem não lê, a mina do meu trampo me zoando porque leio livros de filosofia. Gente, essa menina ela trouxe dados de pesquisas. Eu já vi vários desses dados. Eu converso com o pessoal de editora. Uma dificuldade minha pra lançar livro sempre foi que desde 2018 as editoras falam pra mim, homem não lê. Então é difícil lançar um livro focado no público masculino. Se fosse pro público feminino, teria mais chance de vender mais. Então a gente não tá falando de você. Não é porque você lê que significa que todos os outros homens leiam. Então assim, existem homens que leem. Caralho, eu leio. Pô, tem um monte de livro aqui atrás de mim. Tem um monte de coisa que eu li aqui atrás de mim. A gente tá falando de outras pessoas. Porque se for assim, eu não cometo crime. Ah, então ninguém comete crime no Brasil. Se eu não cometo crime, ninguém comete crime no Brasil. Então assim, não é sobre você. Você não é especial. A gente tá falando sobre dado, tá bom? Se você lê, você deveria ter interpretação de texto suficiente pra entender isso, porra. 47% da população, em média, lê. Quando a gente olha para homens e mulheres, a gente tem uma diferença ali de mais ou menos 7%. 50% das mulheres são leitoras e 43% dos homens são leitores. Mas a pesquisa Retratos da Leitura, ela não foca necessariamente em ficção ou não ficção. Então, se a gente olha para os livros mais lidos, a gente observa que a Bíblia ganha em disparada de qualquer outro livro. Mas vamos olhar para outros dados globais que a Deloitte traz em um artigo. Ela reuniu diferentes pesquisas e ela consegue mostrar pra gente que homens realmente leem menos e com menos frequência do que as mulheres e quais são os impactos disso tanto para eles quanto para nós, mulheres. Nesse gráfico que eu estou colocando na tela, a Deloitte reuniu 4 pesquisas. Nessas primeiras 2 barrinhas, a gente tem uma pesquisa em 17 países que pergunta se a pessoa tem o hábito diário da leitura. Nessa segunda barrinha, a entrevista foi feita em 80 países com jovens de 15 anos, perguntando se eles leem pelo menos 30 minutos por dia. A terceira foi uma pesquisa nos Estados Unidos, perguntando se as pessoas leram pelo menos um livro nos últimos 12 meses. A quarta foi uma pesquisa na Espanha, perguntando se as pessoas leem no seu tempo livre. Como você vê, o percentual de mulheres é sempre superior ao percentual de homens. Além disso, uma pesquisa de 2018 com adolescentes de 15 anos mostra que as garotas têm como um dos hobbies preferidos a leitura. 44% das meninas responderam isso, em troca de 24% dos meninos. Isso é muito graças ao estímulo que eles têm em casa e à criação. É dito que o hábito de leitura é formado principalmente durante a infância e a adolescência, e muitas pessoas não têm um modelo masculino leitor. Os pais estão menos predispostos a lerem do que as mães. E também pais de garotos leem menos para os seus filhos do que pais de meninas. Mas essa disparidade de gênero não atrapalha simplesmente o consumo da leitura, mas também atrapalha a interpretação de texto, entre outras coisas que eu vou citar. Mais uma pesquisa em 50 países que acontece desde 2001 com crianças no 4º ano do fundamental mostrou que a interpretação textual das garotas é muito superior do que a dos meninos. E eu sinceramente acho que as pessoas estão deixando de interpretar tanto textos quanto vídeos. Nem a gente falando tá ficando claro. Além da falta de interpretação textual, a gente também tem problemáticas que a ficção muitas vezes traz para nós e nos apresenta. E que a falta de leitura de ficção principalmente faz com que as
essas pessoas têm essa ausência. A ficção pode desenvolver a empatia, pode desenvolver a perspicácia social. Você se coloca no lugar do outro, você entende outras perspectivas, você aprende sobre um mundo que não é seu. E a gente tem outro problema. Homens leem muito menos livros escritos por mulheres. Uma pesquisa da Nielsen Book mostra que dos 10 autores mais vendidos, a diferença ali fica entre 55% e 45% entre homens e mulheres. Quando a gente olha para as 10 autoras mais vendidas, apenas 19% dos consumidores desses livros e dessas autoras são homens. Ou seja, homens leem menos livros escritos por mulheres e sobre mulheres. O que faz a gente cair numa situação muito perigosa como sociedade, visto que muitas mulheres vão ser escritas sob a perspectiva dos homens. Como eu falei, isso é uma tendência global. A Deloitte vê que essa diferença entre leitores homens e leitoras mulheres não vai melhorar daqui para frente. O que vai afetar tanto os homens na sua capacidade de interpretação, quanto nós mulheres, já que os homens não estão lendo coisas diferentes. Então, quando alguém fala sobre a necessidade de furar a bolha, eu acho que essa crítica tem que ser ouvida principalmente pelos homens. Não só pelas mulheres que leem apenas hot, apenas dark romance, mas principalmente os homens, que são os principais consumidores de outros homens, principalmente homens brancos. Inclusive, eu fiquei sabendo que um senhor leitor fez um vídeo me criticando porque ele se sentiu ofendido por eu ter falado que homens não leem. E ele fala que não é apenas meu pai que lê, mas ele também lê. Sendo que, nesse mesmo vídeo, esse senhor diz que não vai parar de ler Neil Gaiman, um autor que foi acusado de ter estuprado uma funcionária sua, que ainda está vivo, ou seja, qualquer compra de seus livros vai beneficiar ele. E mesmo assim, esse senhor prefere continuar lendo esse homem do que conhecer outras literaturas como de mulheres negras, como de homens negros, ou pelo menos homens que não sejam estupradores. Então, sinceramente, quando se fala sobre furar a bolha, para mim isso é principalmente para os homens. Inicialmente, os homens precisam começar a ler. Aqueles que já leem, seria bom ler mais ficção, e depois eles precisam também furar as suas bolhas. Parar de ler apenas homens brancos, héteros e que descrevem mulheres sob a sua perspectiva. Pois seria muito bom para ampliar a sua perspectiva sobre o mundo, para gerar mais empatia, para ter mais perspicácia social, ler autoras, ler autores não brancos, ler outras culturas, simplesmente furar a sua bolha. Mas aí às vezes você vai querer me contrapor dizendo que a sua leitura não é para aprender nada exatamente, não é para adquirir conhecimento, é só um entretenimento para você passar tempo, né? Os homens não... Bom, teve a militada aí no meio, mas acho que a pauta dela é muito importante. Mas tem uma parada que você precisa, que a gente precisa falar mesmo, e onde eu vou me focar aqui, não é nem na parte da militância, mas é mais na parte da leitura muito forte, assim. A gente tem dados hoje que falam que homens não só leem menos, como estudam menos que as mulheres. Ponto. Isso daí é um fato. A questão da leitura de ficção, eu concordo 100% com ela, assim. A leitura de ficção, a gente tem diversas pesquisas que mostram que a leitura de ficção ajuda você não só a desenvolver mais empatia, a desenvolver melhores relações pessoais, desenvolver melhor a relação com outras pessoas, melhora a sua cognição, melhora o seu raciocínio. A leitura de ficção, ela é muito importante e a gente tá deixando isso completamente de lado para ler aí os 80 livros do Pablo Marçal que ele não escreveu. Então essa é uma parada que a gente precisa tomar um cuidado. A parada da leitura também, ela vai perder um espaço muito grande por outras fontes de entretenimento mais rápido, mais simples, e que você não precisa de ser tão ativo para você conseguir fazer isso. Então assim, eu pego o TikTok, você não precisa raciocinar. Se você pegar agora e você ver 15 vídeos do TikTok, você provavelmente sequer vai lembrar do primeiro vídeo que você viu, do segundo vídeo que você viu, do terceiro livro que você viu. Então assim, você começa a perder essa capacidade de cognição, assim. Então, assim, tem coisas que a gente lê, e óbvio que tem bons livros de autoajuda, desenvolvimento pessoal, tem bons livros mais técnicos, tem livros realmente muito bons, né? Inclusive, a galera tira um barato, mas eu recomendo muito você ler Como Fazer Amigos e Influenciar Pessoas. É um excelente livro. É um excelente livro. E a gente, homem, a gente tá perdendo espaço em se educar. Isso aqui é uma coisa que a gente precisa falar. Porque a gente trata a educação, a leitura, o ensino como uma coisa meio ruim, né? Primeiro tem uma questão de comportamento, né? Porque a leitura pra menina, a menina fica em casa,
Ela fica na sacada, ela fica na cadeira, ela fica no sofá lendo, enquanto o cara tá lá fora, correndo, brigando, lutando, fazendo lutinha, esse tipo de coisa. Então, pro homem que tá dentro de casa lendo, ele é visto como um cara errado. Eu lembro uma vez que eu fui viajar com um grupo de amigos e eu tava lendo... Qual que é o nome? Queda de Gigantes, do Ken Follett. Um bom livro, tá? Um bom livro. Gosto bastante desse livro daqui, eu gosto muito de história. E Queda de Gigantes, do Ken Follett, é uma trilogia muito boa. Esse livro daqui, ó, um livraço isso aqui, ó. Bom demais esse livro daqui, tá? Onde ele conta a história de 5 famílias ao redor da Primeira Guerra Mundial, da Segunda Guerra Mundial e da Terceira Guerra Mundial. Então, o primeiro livro é na Primeira Guerra Mundial, então você tem 5 famílias, vai contar a história dessas 5 famílias. O segundo livro é na Segunda Guerra Mundial, e aí você vai ver aí essas 5 famílias na Segunda Guerra, e o terceiro livro é durante a Guerra Fria. Excelente livro. E aí, mano, eu tava lendo isso daí, tava viajando com um grupo de amigos, tal, um rolê que a gente tava pra beber, pra sair e tal, mas eu trouxe o livro porque eu tava lendo e tal. E aí eu tava lendo um dia na varanda, e aí um cara parou e falou, mano, o que você tá lendo? Aí eu, porra, eu olhei e falei, mano, eu tô fazendo nada, tava lendo. Nossa, que nada a ver. Como assim nada a ver? Ele, não, nada a ver, tal, pô, bagulho esquisito. E eu tipo, mano, o que é esquisito? Sabe, eu fiquei até um pouco chocado, assim, falei, mano, tipo, eu tô de bobeira, sei lá, é 11 da manhã, a gente ia pra praia só de tarde, eu tava sentado lendo, tipo, uma leitura, sabe, uma coisa normal, mas pra alguns caras isso é errado, porque pra eles não é visto como uma coisa masculina essa leitura, né? E o homem, ele tem muito essa função de que tudo precisa ser muito instrumental, né? Eu leio por um motivo, o que eu consigo através da minha leitura, e se eu não consigo algo através dessa leitura, essa leitura não serve pra nada. Então o cara, ele precisa ler, eu vou ler esse livro de autoajuda pra aprender uma coisa, pra usar no meu trabalho pra ganhar dinheiro. Então não importa se ele vai enriquecer, se ele vai aumentar o repertório, quanto que ele vai ficar mais conhecido, de ter de conhecimento, quanto que ele vai ter mais cognição, tudo ele não quer. Ele quer a coisa rápida. Não é à toa que você vai ter canais e hoje ferramentas, sei lá, o livro é visão utilitária da leitura, exatamente isso, né? É o rápido e devagar em 5 minutos. Então você tá pegando um livro que ele é extremamente técnico e tá querendo transformar ele num livro de 5 minutos. Tipo, porra, como é que tu pega um livro que ele tá fazendo, tá contando a história de um criador de um vencedor de Nobel e tá transformando ele numa leitura de 5 minutos, sabe? Numa leitura rápida. Porra, tu não tá absorvendo nada. Tu não tá absorvendo nada com isso. Isso daí é muito... É essa visão utilitarista que a gente tem das coisas. E aí, vamos entrar também na questão do estudo, da faculdade. Pô, a gente tem muito mais mulheres nas faculdades do que homens. Os homens têm a predisposição a largar a escola antes das mulheres para trabalhar. Então a gente tá formando agora um gap educacional entre meninos e meninas, que começa pela leitura. Começa até mesmo pela capacidade de interpretação, pela capacidade de atenção. Capacidade de atenção. Mas a menina tá lendo Vaca Leiteira, o Boi Bandido. Beleza, mas ela consegue sentar e ler um livro. Tu não consegue ler 5 páginas que você precisa sair andando pela casa. Vamos falar de qualidade de leitura? Papo reto. Eu ainda acho que Vaca Leiteira e Boi Bandido dá de 10-0 qualquer livro do Pablo Marçal. Tranquilamente. E aí o cara, quando ele vai ter que estudar para um concurso, quando ele vai ter que estudar para uma prova, quando ele vai ter que estudar para uma coisa um pouco mais difícil, ele vai olhar pro lado e vai ser só mulher. E ele que passou a vida inteira dele cagando pra parada, ele não consegue sentar pra ler um PDF. E aí fala pra você que tá estudando pra um curso público, como é que tá a sua atenção? Quando você abre um PDF, como é que tá a sua capacidade de atenção? Eu converso com o pessoal de concurso público, tô conversando com vários, inclusive. O principal problema dessa rapaziada é setar o cara pra estudar. Olha só, o problema não é nem a matéria, não é nem passar o conhecimento, não é nem... ele precisa criar um tempo. Os caras falam assim, a gente precisa de um tempo pro cara entrar no mood de estudar. Porque o cara acha que vai chegar, vai baixar o resumo em 3 minutos e vai aprender. Então assim, a gente tá criando um gap muito grande intelectual entre homens e mulheres. E assim, nenhum tonto Red Pill vai falar disso. Nenhum tonto Red Pill vai falar nisso. Porque o tonto Red Pill tá preocupado se a mulher tá transando, não tá transando, tá não sei o quê.
O tonto Red Pill, ele tá olhando pro buraco, ele não tá olhando pro problema. Ó, na minha turma de medicina tem 7 caras em 32 minas. Cara, vai ser cada vez mais comum. Aqui, ó. Meu hábito de leitura tava zoado. Eu comecei a me forçar a ler literatura pra poder recuperar minha atenção. Justamente porque não tava conseguindo estudar. Não é isso, mano. Cara, eu acho que assim, essa questão da leitura, ela é muito importante, assim. Porque o homem não lê. O homem não lê. E assim, e tem leituras fáceis, tem leituras difíceis. Mas assim, a gente tá falando sobre reconquistar a sua atenção. Você sem atenção, você é um animal indefeso. Você sem a capacidade de atenção, cognição, interpretação de texto, análise crítica, você é um animal indefeso. Você é um viadinho na floresta aqui, ó. Sacou? E aí tem um leão aqui, ó. Do Pablo Marçal. Louco pra comer teu rabo. E você, viadinho, aqui, ó. Que não vai ler a parada, não vai interpretar. Cara, quanto maluco não cai golpe? Porque ele simplesmente não para pra ler, não para pra interpretar o que ele tá fazendo. Não, porque tem a criptomoeda aqui que ela tem um rendimento de 300% ao dia. Caralho. Ele tem um contrato, o cara não leu o contrato, não leu o que tá falando, não para pra pensar. Pô, dia desse chegou uma proposta pra gente aqui. Cara, quando eu parei pra ler a proposta assim, eu falei, mano, isso aqui é golpe. E assim, não é nenhum golpe que em mim, é um golpe na audiência. Era pirâmide. A gente olhou e a gente viu, isso aqui é uma pirâmide. E aí a gente entendeu, né, que era uma pirâmide forte. E que, mano, não fazia sentido pra mim entrar nessa pirâmide. De jeito nenhum. Mas por quê? Porque a gente leu. Provavelmente um cara que é desatento, ou até vezes desonesto, o cara pegaria e falaria assim, tem que vender isso daqui e tal. Beleza, pegou, comprou e foi embora. Enfim. But I digress, né? Eu estou digredindo aqui agora. De novo, você sem a sua atenção é um animal indefeso. Indefeso. Você sem a sua atenção, você sem a capacidade de concentração, você sem a capacidade de ler, interpretar um texto, fazer uma análise crítica, você é, mano, armadilha, você é o alvo perfeito de malandro. Só que tu acha que você tá saindo na vantagem porque você não perde tempo lendo, porque você não leu Vaca Leiteira e Boi Bandido, porque você não fica perdendo tempo lendo livrinho, não sei o que é coisa de viadinho, que coisa não sei o que lá. Você é o alvo perfeito. O problema é que tu acha que tu é muito mais malandro que os outros. A maioria dos golpes que você vai tomar hoje em dia não vai ter uso de força. Vai ser tudo no intelecto. Repara na internet. Isso que você acabou de assistir é um corte das lives que acontece no canal Edson Castro Oficial. Não esquece de curtir, compartilhar, se inscrever e é nóis. Valeu.